Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis, vamos falar sobre o Australian Open. Tivemos agora o fim do terceiro dia do torneio e o fim oficial da primeira rodada, né? Finalmente aí terminamos todos os 64 jogos de primeira rodada. Eu acho bom que o Australian Open ele divide melhor, né, a primeira rodada, não lota de jogos os dois primeiros dias como o Wimbledon faz, né? Mas assim, eu sei que o Wimbledon tem aquela questão, né, da grama, da qualidade das quadras, mas a verdade é que assim, o número de jogos não muda, né? E olhando aqui para os resultados, tivemos a maior parte do tempo resultados, podemos dizer, previsíveis, mas no contexto geral, alguns bons jogos, outros que acabaram decepcionando um pouco, né? Algumas desistências e vamos comentar sobre tudo aqui, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, se você puder, se você tiver condições, seja membro e, é claro, aí, se você não puder ser membro, pelo menos deixe seu hype para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis, né? Na Rod Laver, lembrando aqui, a gente comenta tênis de simples masculino, né? Que é o que eu tenho dado prioridade, sou só uma pessoa, né? A vitória do Ben Shelton contra o Hugo Humbert. Eu até achei que esse jogo ia ter mais de 3 sets, mas bom trabalho do Ben Shelton, né? Ele teve ali, ao meu ver, as prioridades na maior parte do jogo, né? Em pontos com o primeiro saque, 78% para o Shelton, 73% para o Humbert. Com o segundo, 65% para o Shelton, uma porcentagem bem alta, e 49% para o Humbert. E ainda o detalhe, 70%, né, dos primeiros saques do Shelton entraram, uma porcentagem muito alta para quem tem o primeiro saque bem poderoso, contra 60% do francês. E aí a gente teve o francês tendo 3 breakpoints a partida inteira, aproveitando 2, o que é um ponto negativo para o Shelton, ele só salvou 1 de 3. E o Humbert teve 10 breakpoints contra e salvou 7, né? Tipo, não é perfeito, mas ele conseguiu se segurar mais nos momentos de dificuldade neste ponto. Mas ainda assim, não adiantou muita coisa. O Ben Shelton mostrou superioridade. É um jogador, a meu ver, que vive um momento bem melhor do que o Humbert. Apesar da ótima semana que o Humbert teve antes desse torneio, ele não foi capaz de parar o americano que vence 6-3, 7-6, 7-6. Boa vitória para o Ben Shelton, né? O Yannick Sinner foi enfrentar o Hugo Gaston. É engraçado que esse jogo, né, começou com o Gaston tendo um triplo breakpoint, né? Aí você pensa, será que o Gaston vai querer cometer algum tipo de crime ou pelo menos dificultar a vida do Sinner? Não demorou muito até o Sinner tomar o controle do jogo e fazer um 6-2, 6-1. 1h09 em quadra até o Gaston abandonar por lesão. Então, assim, uma vitória tranquilíssima que o Sinner vinha caminhando, né? E ficando pouquíssimo tempo em quadra. O Sinner, obviamente, assim, teve aquele momento de dificuldade, apenas 50% dos pontos com o segundo saque, o que pode ser considerado ali um probleminha, já que assim a tendência é que os jogos fiquem um pouco mais difíceis, mas ainda assim devolveu o saque com brilhantismo e não deu a menor chance para o oponente francês. Então o Sinner avança. Lorenzo Musetti teve vida difícil, chegou a estar um set atrás e chegou a estar quebra atrás no segundo set, né? Mas foi passando o jogo, o Rafael Colinon sentiu algum problema físico e com isso o Musetti acabou se aproveitando e conseguiu buscar essa virada, mas não foi a estreia que o Musetti imaginava, né? 3h09 já é um tempo muito alto em quadra, ainda mais para um atleta que a gente sempre lembra, né? Tem o físico como o calcanhar de Aquiles, alguém que não aguenta a intensidade de jogos muito duros por 100% de uma partida, pelo menos lembrando dos 5 sets, né? Detalhe que ele só ganhou 68% dos pontos com o primeiro saque e 62% com o segundo, ou seja, uma queda pequena, mas mostra uma influência de saque menor do que teve o adversário. O Colinon teve 70% de primeiro saque, uma porcentagem pouco maior, mas, por exemplo, no segundo, 47%, né? Então, assim, o Musetti, obviamente, melhor nas trocas de fundo de quadra, mas o Colinon conseguiu achar bastantes respostas para o jogo de pontos mais curtos, né? E ele produziu 15 breakpoints contra o Musetti, aproveitou só 4. Do outro lado, o Musetti produziu 10 breakpoints e aproveitou 5. Então, foi um jogo bem complicado. Foi assim, 131 pontos para o Musetti, 118 para o Colinon, ou seja, games longos, fisicamente desgastantes. A partida acabou se encerrando no quarto set quando o Colinon abandonou, quando estava 3-2 para o Musetti, e já tinha 3h09, né? Ou seja, a média dos sets não estava pequena, né? O segundo set, por exemplo, teve 1h09, o terceiro 54 minutos, jogo fisicamente bem duro para começar o torneio, mas é aquele jogo também que pode lhe dar lições até certo ponto, né? E o jogo que encerrou a programação de hoje foi Stefanos Tsitsipas e Montezuk. O Tsitsipas teve que passar 3 horas em quadra, quase isso, né? Mas ainda assim, faltou 3 minutos para 3 horas para vencer o Montezuk, muito porque perdeu o primeiro set besta, né? E assim,
Ele produziu 20 breakpoints no jogo todo, né? O Tsitsipas aproveitou 5 deles, né? O Mochizuki acabou salvando 15 e o Mochizuki produziu 8 breakpoints com o Tsitsipas salvando 7, né? É um jogo assim, o Mochizuki não é um grande sacador, ele só teve 64% dos pontos de primeiro saque e só colocou 53% dos primeiros saques em quadra, né? E no segundo saque, 48%. Mas o Tsitsipas não é um cara que devolve com muita letalidade, né? E principalmente quando vai pro backhand, ele tem muita dificuldade de ter precisão. Mas pelo menos hoje eu vi ele colocando mais a bola em quadra, né? Se preocupando ali em colocar mais a bola em quadra, talvez pela confiança que tinha que no fundo de quadra, eventualmente surgiria oportunidade para ele superar o Mochizuki. Mas assim, o primeiro set que o Tsitsipas jogou foi ruim. Ele não jogou bem, ele pra mim, assim, tipo, no fundo de quadra se apressou demais e acabou tendo uma parcial muito aquém. Mas depois tomou o controle da partida, 6-3, 6-2, 6-2. Esse jogo eu já imaginava que pro Stefano seria mais tranquilo. Porém, o oponente dele vai ser o Thomas Mahat, que a gente comenta daqui a pouco o jogo dele, né? Aí a gente vai, né? Os jogos que a gente citou foram os da Margaret Court e da Rod Laver. Na John Cain Arena, né? Que deve ser a maior terceira arena do tênis, né? Porque é grande, é impressionante, né? O Karen Khachanov passou esse sofrimento todo contra o Alex Mikkelsen. Definitivamente não estamos vendo o Khachagod, né? Que é o melhor nível dele, mas de qualquer jeito venceu o americano por 3-2, 4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3, 3 horas e 54, né? 24 aces para o Khachanov, 4 duplas faltas. Ele ganhou 77% dos pontos com o primeiro saque, mas 48% com o segundo, né? A diferença, assim, foi muito nos breakpoints, né? Em que ele teve 13 contra, salvou 11. O Mikkelsen teve 15 contra e salvou os mesmos 11, mas, obviamente, aí fazendo as contas, ele foi quebrado 4 vezes e o russo 2, né? Mas não foi um jogo de domínio do Khachanov, foi um jogo difícil, foi um jogo complicado, mas no final ele consegue essa boa vitória contra o tenista americano e veio num game suado, né? Num game que ele... Vai lembrar, o Khachanov precisou de 7 match points para fechar o jogo. Ele perdeu 6 match points, teve que salvar a break no game que ele sacava para fechar a partida, sendo que teve 3 match points antes. Então, assim, jogo dramático. O Alex Mikkelsen, para mim, é um tenista que tem suas virtudes, né? Ele bate bem forte na bola, mas é um tenista muito unidimensional pro meu gosto, né? Eu acho que tenistas têm que procurar mais versatilidade. E para mim, o Mikkelsen é meio que oposto disso, né? O Taylor Fritz sofreu. Nos 2 primeiros sets, pelo menos, mas achou o ritmo dele e conseguiu vencer o Valentin Roya por 3-1, 7-6, 5-7, 6-1, 6-3. Detalhe que o Fritz produziu 21 breakpoints e aproveitou 6, mas foi em 7 breakpoints contra, ele salvou apenas 4. Então, assim, a porcentagem de breakpoints salvos não foi alta. Obviamente, o primeiro saque sendo importante para o Fritz, 82% dos pontos com o primeiro saque, mas a porcentagem caindo para 53% no segundo. No fundo de quadra, ele foi mais convincente a partir do terceiro e do quarto set, onde ele foi basicamente soberano. Mas no primeiro, no segundo set, no fundo, ele não estava tão seguro assim. Teve suas dificuldades, teve seus problemas, mas no final acabou saindo aí com uma vitória importante por 3-1, né? E assim, o Taylor Fritz é um tenista que, se ganhar a confiança, ganhar o tempo de bola certo, ele é perigoso numa quadradura, porque saca bem, tem golpes potentes dos dois lados, do backhand e do forehand. Ele tá melhorando para mim em bater em movimento, mesmo que seja sutil, mas eu vejo essa melhora no jogo dele, né? Aqui um resultado que me deixou triste, né, que é o Monfils caindo logo na estreia, né? O Sweeney, tenista que veio do quali, acabou vencendo ele por 3-1. Primeiro set, 7-6 para o Monfils, mas depois 7-5, 6-4, 7-5 para o Sweeney. O Monfils acho que agora tá nítido aí que a idade tá afetando muito, né? Além do fato de que ele não tá ficando saudável, né? Mas a intensidade dele tem umas quedas muito abruptas durante o jogo, né? E o Monfils até o ano passado, principalmente no início do ano, ele tava jogando muito bem, né? Aquele Australian Open que ele fez foi fantástico, isso aos 38 anos de idade. E assim, o Monfils é um tenista que eu adoro ver jogar, etc. Mas tá nítido que agora é um jogador que depende muito da movimentação, né? Aos 39 anos de idade, fica difícil você colocar isso em par de igualdade com os atletas atuais, né? E assim, ele compensou isso fazendo algo que é muito difícil e só alguém com muito talento consegue, fazer corridas diagonais para trás, né? Tipo assim, você tá correndo pro lado, mas ao mesmo tempo você tá fazendo uma diagonal para trás, você perde quadra, mas o Monfils é um cara que tem muita força de braço, de munheca, né? E ele conseguia fazer bolas defensivas ainda agressivas nesse tipo de movimento, né? Andando meio que assim na diagonal para trás, que é dificílimo, mas ele fez funcionar. Mas foi a solução que ele conseguiu arrumar para esse momento, essa conjuntura atual para a carreira dele. Já tá cada vez mais difícil fazer isso ter efetividade,
competitividade no momento atual. Mas torcendo para o Monfils ter melhores resultados aí, ter um torneio mais bacana, porque eu sou um grande fã dele e queria que ele tivesse uma despedida mais digna, mas esse início de temporada para ele é complicado. O ranking dele já caiu para 110 do mundo, lembrando que ano passado quase virou cabeça de chave no início do ano pelos ótimos resultados que ele vinha tendo. Então, Gael Monfils ainda é capaz de dar um bom espetáculo dentro de quadra, fazer pontos muito bonitos, mas os resultados agora, infelizmente para ele, já começam a ficar mais complicados. Boa vitória para o Sweeney, tenista australiano, em casa avançando a segunda rodada, né? O Thomas Mahat venceu o Grigor Dimitrov 3-0, 6-4, 6-4, 6-3. Esse é um resultado que, assim, né, mostra o Mahat jogando muito bem, né? O Dimitrov não teve lá o melhor ritmo possível também nos primeiros torneios do ano, mas, assim, a atuação do Mahat, ela é fantástica, né? Ele teve 4 breakpoints contra o jogo inteiro, salvou os 4, né? E o Dimitrov, 10 breakpoints contra, só salvou 6. Mahat teve 80% dos pontos com o primeiro saque, 90% com o segundo, né? É impressionante o que o Mahat fez no fundo de quadra, dominou completamente o Dimitrov, só teve 38% dos pontos com o segundo saque e 66% com o primeiro, né? Assim, uma disparidade muito grande. O Dimitrov ganhou muitos poucos pontos, eu não sei se esse dado está correto aqui, né? Que aqui tá falando 22 pontos ganhos de devolução, né? Se os dados de cima estão corretos, né? O Dimitrov teria ganhado 12, né? Mas, assim, não importa no final. A verdade é que o Mahat dominou 21 aces a 11, foi uma atuação bem impressionante por parte do tenista tcheco. E assim, é um cara que vem mostrando muito assim força no fundo de quadra para mudar a direção dos golpes. É um jogador extremamente inteligente, de um raciocínio muito rápido. O Grigor Dimitrov, coitado, né? Depois daquela lesão de Wimbledon, ainda não encontrou o ritmo, um torneio bom para recuperar a confiança, ter uma boa sequência. Mas o Mahat, que já veio de título, tá carregando bem essa confiança e consegue uma boa vitória. A ver como joga contra o Stefanos Tsitsipas. Luciano Darderi venceu o Cristian Garin, um jogo que foi longo bastante ali para me deixar morto de sono para ver o João Fonseca, e a gente teve aí esse jogo, né? O Garin tá longe do auge, né? Tipo, já foi top 20 em momentos áureos da carreira, hoje aí fora até do top 80. Luciano Darderi vencendo 7-6, 7-5, 7-6. Não é um tenista que tem um estilo de tênis para dominar, sufocar e atropelar o adversário, mas fez um bom trabalho e conseguiu uma boa vitória aí. Então, o Darderi avança a segunda rodada, é o rei dos 250, né? Esse ganhou muitos títulos de 250 no ano passado. E boa vitória contra o chileno. E a gente teve o jogo do João Fonseca. João Fonseca perdeu para o Spizirri por 3-1, 6-4 para o Spizirri no primeiro set. O João fez um segundo set melhor, mas a partir do terceiro set tem um momento que o João tem uma queda física brutal e aí leva 6-1, 6-2 e no final é uma atuação bem frustrante, né? Tipo, fisicamente o João falou que não sentiu dores na lombar, só realmente que o nível caiu, a intensidade foi lá para baixo e assim, é um pouco complicado, né? Tipo, e não teve preparatório correto, né? Não pôde jogar os preparatórios, seja em Adelaide ou Brisbane, isso já foi um sinal ruim. E torcer para que o físico dele entre em ordem, né? Porque é muito cedo na carreira para ter esse tipo de problema que você não consegue se recuperar, tipo, rapidamente, né? Tipo, ele teve 2 semanas até antes disso para recuperar, né? Dos torneios preparatórios e não chegou no Australian Open nas melhores condições. Vamos ver se ele volta mais inteiro fisicamente para o torneio de Buenos Aires em fevereiro, porque ele precisa, né? E o Spizirri taticamente foi inteligente, esperto, se aproveitou disso, mas há de ser saltar o João Fonseca, que precisa parar de queimar a devolução de primeiro saque, até mesmo de segundo, tem que se preocupar mais em colocar a bola em quadra. Os melhores devolvedores do tênis colocam a bola em quadra, eles não estão pensando em ganhar o ponto na primeira devolução, eles estão pensando em complicar a vida do sacador, né? Tipo, colocando a bola pro fundo, etc. E o João não tá fazendo isso, né? O João tá tentando apressar demais, né? E tem muito poder de fogo? Tem. Mas quem são os melhores devolvedores do Tour em games ganhos? Tirando Alcaraz e Sinner, Medvedev, De Minaur, o Djokovic faz uns winners de devolução, mas ele tá sempre pensando em neutralizar o primeiro ataque e entrar nas trocas de bola. E o João tem que confiar mais nos recursos que ele tem de fundo e se aproveitar disso. Queimando devoluções e dando pontos de graça, ele atrapalha um pouco a vida dele para conseguir quebrar o saque do adversário. Então, Spizirri avança.
Basavar-Reed venceu o Christopher O'Connell por 3-2, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-3. O americano que teve um ano de entrada no profissional bem ruim, né? À toa tem 242 do mundo, na verdade ele andou para trás no ranking, mas ele consegue essa vitória importante contra o Christopher O'Connell. E assim, vamos ver até onde ele consegue chegar. Mas vamos ver, eu tinha expectativas maiores para o Nizete Basavar-Reed, o Christopher O'Connell já entrando no estágio da carreira em que a competitividade dá uma queda maior, né? Teve seus momentos, mas definitivamente não vem jogando num nível tão alto, né? Um jogo duro, 4 horas e 8 minutos e o americano sai vencedor. Robert Hurkacz venceu, fico muito feliz em ver o Hurkacz ganhando, venceu os Uzbeks, primeiro set o belga venceu 7-6, depois o polonês foi crescendo no jogo, um tie-break do segundo set muito crucial, porque assim, o segundo set a gente tem ali o Hurkacz, né? Ele perde 2 set points, mas depois consegue ali colocar o jogo em ordem e assim, chegou a ter que salvar breakpoints no início do segundo set. Foi um jogo dificílimo para o Hurkacz ali nas duas primeiras parciais, mas pouco a pouco foi crescendo no jogo e a partir do terceiro e do quarto set ele começou a dominar, a controlar mais o adversário. É uma boa vitória para o polonês que também busca se recuperar no ranking. Então 6-7, 7-6, 6-3, 6-3, o polonês avança a segunda rodada do Australian Open. O Sebastian Baez continua voando na quadradura, assim podemos dizer, venceu o Giovanni Peixe-Perricá por 3-2, 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3. Detalhe que o Baez colocou muito, assim, devolução de primeiro saque em quadra. O Perricá teve 73% dos pontos com o primeiro saque, né? E, assim, é uma porcentagem baixa para um cara que saque igual o Perricá. E a porcentagem dos dois foi muito parecida, exatamente igual, 73% dos pontos com o primeiro saque e 53% com o segundo, com um detalhe, o Baez colocou mais primeiro saque em quadra, 78% contra 71% do francês. Foi um jogo difícil porque assim, por mais que o Baez no fundo de quadra seja melhor, ele não tem um grande saque e ficou muito vulnerável a devoluções agressivas do Perricá. O saque dele não é rápido e dá tempo do Perricá ter devoluções mais agressivas e tem horas que assim, se ele acerta bem uma devolução com poder de fogo, com a alavanca que ele tem no braço, não há muito que o Baez possa fazer para se defender e por isso o jogo foi muito difícil, né? A gente teve também o Jodar vencendo o Sakamoto por 3-2, 7-6, 6-1, 5-7, 4-6, 6-3. Faça ideia do quanto deve ser duro você tá 2-0 à frente e do nada ver o adversário empatando, né? Tipo, não é uma situação mental fácil de lidar, mas o Jodar conseguiu achar forças para conseguir vencer 6-3 no quinto set. Vitória importante para o tenista espanhol de apenas 19 anos de idade, 1,91 m, um desses jovens talentos que teve bons resultados, né? Conseguiu passar pelo quali, vem conseguindo boas vitórias aí nos últimos qualis também, chegou a ganhar do Jaime Faria, do Nicolas Jarre, né? O Jarre caiu para o nível de quali, né? Com situação complicada. E ele teve também lá no ATP Next Gen Finals, se não me falha a memória. Então, olho no Jodar, é um tenista que pode crescer bastante esse ano. O Duckworth ganhou do Prismit de 3-2, né? Espera um pouco, o seu jogo também já tá aqui, né? Já era o jogo da... É que eu tô olhando SofaScore e o site da Austrália para mostrar o resultado para vocês, né? Então, é importante mostrar aqui, né? E o Duckworth venceu o Prismit. O Prismit foi lucky loser, né? Ele perdeu na última rodada do quali, mas com as desistências acabou entrando no torneio. Jogo longo, 4 horas e 21, mas ele consegue a vitória duríssima, 7-6, 3-6, 1-6, 7-5, 6-3, né? Vitória do Duckworth no caso, né? O Prismit teve suas chances, mas não aproveitou. E aí o jogo acaba indo para o tenista da casa. A Austrália até agora tendo uma primeira rodada boa, exceto para um tenista ou outro que você já sabe o nome, né? E a gente teve o Jakub Menzik, né? Sofrendo contra o Pablo Carreño Busto, enfrentando um veteranaço aí do tênis, né? O espanhol que já foi até semifinalista de Grand Slam, e a vitória do Menzik, 7-5, 4-6, 2-6, 7-6, né? Esse 4-7 foi muito perigoso, né? Mas ele conseguiu aí uma grande vitória. Vai lembrar que durante os momentos cruciais do jogo, né? Tipo, o Menzik sacando no 4-4, o Carreño Busta teve 2 breakpoints. O Carreño Busta chegou a ter quebra-frente, vale lembrar, no quarto set, e teve muito próximo até de uma vitória surpreendente contra o Jakub Menzik, mas o tenista tcheco conseguiu a vitória, mas a ressaltar, 27 aces, legal,
19 duplas faltas, o técnico vai ter que dar uma lição nele, porque assim, isso não é um número aceitável em nenhum tipo de hipótese. 19 duplas faltas é demais, ele tem que confiar mais no jogo de fundo de quadra, porque assim, se você dá tanto ponto assim de graça para o adversário, né, você está facilitando o trabalho dele, quebrando mais sua confiança, né? E ele não pode fugir o tempo todo do jogo de fundo de quadra, e eu digo mais, o Menzik tem que aprender a jogar o jogo de fundo, até porque ele não é o tenista construído como um Isner e um Perricá, que só vive através do saque. Ele vai ter que jogar no fundo de quadra, querendo ou não. Isso é uma realidade dele, e enfrentar o Carreno Busta está longe de ser o maior desafio que ele tem nessas circunstâncias. E se não for capaz de ganhar dele ali, nessa batalha de fundo, fica difícil querer peitar os principais tenistas da atualidade. Então, um jogo muito mais duro do que deveria ser, teve que enfrentar 18 breakpoints e salvou 12 deles. Então, assim, não foi um bom jogo do Menzik, mas ele consegue avançar. O Ibin Wu venceu o Luca Nardi por 3-1, né? 7-6, 4-6, 6-4, 6-2. Eu não sou uma pessoa que me empolga muito com o Luca Nardi. Eu acho um tenista que tem muito pouco poder de fogo. É o tipo de jogador assim que joga muito direitinho, etc., mas ele só vai ganhar de um cara excepcional se o cara estiver jogando muito mal, né? Tipo, a vitória dele contra o Djokovic é porque o Djokovic, pra mim, jogou muito mal, não é porque o Luca Nardi fez uma atuação brilhante de tirar o fôlego. Não consigo olhar dessa maneira. Kopriva ganhando do Jan-Lennart Struff, né? O Struff também é outro que já perdeu muito fôlego em Grand Slam, né? 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 6-1. O Struff também, taticamente, é um jogo muito pouco trabalhado, tá tentando resolver tudo o mais cedo possível, um saque poderoso, muitas subidas à rede, mas assim, é exageradamente agressivo, não tem um timing, né, para esperar o momento certo para atacar, isso acaba custando muitos resultados, né? Lorenzo Sonego venceu o Tarberner por 3-7-0, 6-4, 6-0, 6-3. Jogo relativamente tranquilo, né? Tipo, não tem grandes dificuldades aí. E esse jogo me impressionou. Ethan Quinn ganhando do Talon Grixpo, mas assim, ganhando atropelando, né? 6-2, 6-3, 6-2. Eu esperava muito mais por parte do Talon Grixpo, mas essa é a atuação que o holandês entregou, né? Surreal a gente ver isso acontecendo. Bela vitória para o Ethan Quinn. E agora, num vídeo que ficou muito longo, mais de 20 minutos, a gente tem que falar dos jogos que vêm para essa próxima rodada e já acontecem hoje, né? Já às 9 da noite, começando aí a sessão, né, do quarto dia do Australian Open, a gente tem Francisco Cerúndolo contra Damir Dzumhur, Tommy Paul contra o Tirante, Matt Kratz vai enfrentar o Fabian Marojan, Jaime Faria vai enfrentar Andrei Rublev, Daniil Medvedev vai enfrentar Quentin Halys. Esse jogo acontece 10h10 na previsão, né? É depois do jogo da Svitolina na John Cain Arena. Eu acredito que o jogo vai ser lá. Riley Opelka vai enfrentar Alejandro Davidovich Fokina. Thomas Martin Etcheverry enfrenta Arthur Ferry. Alexander Bublik vai enfrentar Maton Fucsovics. Jordan Thompson enfrenta Nuno Borges. Carlos Alcaraz vai enfrentar Yannick Hanfmann. Esse jogo está agendado ali para ser por volta da meia-noite, né? A gente vai ter o Zheng enfrentando o Mute, Emílio Nava vai enfrentar o Cameron Norrie, a gente também vai ter o Leonard Thiem enfrentando o Alexander Shevchenko, a Alexander Zverev vai enfrentar o Alexander Miller e Radar Medjedovic vai enfrentar o Alex de Minaur. E tendo o último jogo, né, que vai acontecer aqui, deixa eu ver, na Margaret Court, né, o Francis Tiafoe enfrentando o Francisco Comensanha, né? É meio estranho, né, que o jogo da Margaret Court sempre começa mais tarde do que o jogo da Rod Laver Arena. Mas é isso, né? É o que o calendário acabou fazendo aqui pra gente, né? Vamos ver o que acontece, que jogos vamos ter aí de qualidade nesse dia. E, obviamente, depois, né? Só pra já. O vídeo já tá longo, né? Mas os outros jogos que a gente tem de segunda rodada, esses vão acontecer no quinto dia, não está em ordem, não saiu ainda a ordem dos jogos, né? Mas vamos ter Maestrelli e Djokovic, Musetti contra Sonego, Jaume Munar contra o Casper Ruud, Denis Shapovalov contra Marin Cilic, GA contra o Wawrinka, Idikata contra o Vacherot, Baez contra o Darderi, Botek van de Zandschulp contra o Zhu Shengshang, Urkats contra o Ethan Quinn, James Duckworth contra o Yannick Sinner, Thomas Mahat contra o Stefanos Tsitsipas, Karen Khachanov e o Bazavariri, Kopriva contra o Fritz, Spizirri contra o Ibin Wu, Menzik contra o Jodar, Ben Shelton vai enfrentar o Sweeney, né? Então vamos ver aí o que acontece nessa segunda rodada do Australian Open. Façam seus palpites. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.